Nós vamos continuar o nosso estudo de João capítulo 7. Colocamos como título a festa, uma festa que Jesus evitou participar no momento e depois ele vai para aquele lugar. Muitas coisas acontecem. Nós estudamos uma semana e depois teve a semana de oração e hoje nós vamos continuar esse estudo. Vamos passar rapidamente esta passagem aqui de João 7. Não vou ler agora nenhum versículo para a gente ler depois. Nós paramos no capítulo 7, 37 até 53, a terceira parte aqui do estudo. Capítulo 7. Nós colocamos aqui 3 divisões do capítulo 7. Como antes da festa, oposição, versículos de 1 a 10. No meio da festa, discussão, de 11 a 36. E o último que nós vamos estudar hoje, com mais tempo, no último dia da festa, divisão. Antes da festa, oposição, está se referindo à incredulidade dos discípulos, principalmente dos irmãos de Jesus. Aqui diz que eles se dirigiram a Jesus e disse que ele deveria ir àquela festa. Mas o que mais chama atenção aqui é que eles estavam manifestando incredulidade. Olha o verso 5: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Se dirigiram a ele, verso 3, e disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. E nós falamos a respeito do problema que está acontecendo aqui, é que os discípulos queriam que Jesus fosse a um local público, fizesse milagre, chamasse atenção para si mesmo, e assim as pessoas começassem a crer nele. Lembramos que, no capítulo 6, a gente acabou de estudar há pouco, que começa o momento da oposição de Jesus. No 6,66 diz que muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? Lá o versículo 66, do capítulo 6, diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eles queriam multiplicação de pão, eles queriam coisas boas, mas quando Jesus começou a chamar a atenção, quando Jesus começou a pregar que eles deviam viver uma verdade, eles já começaram a se afastar de Jesus. Então é que os seus discípulos querem: vai lá, vamos tentar conquistar novamente aquele prestígio antigo. Mas Jesus disse que não era o tempo. E nós estudamos aqui, falando que Jesus sabe o tempo de todas as coisas. Não era o tempo, nem foi o tempo, né? Não era o tempo dele se tornar rei, porque isso vai acontecer quando ele voltar, quando ele ressuscitar. E também não era o tempo dele ir para aquela festa naquele momento, para chamar a atenção, porque ele poderia ser preso, e não era o tempo dele ser preso, dele ser morto. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o tempo. Precisamos aprender o tempo de todas as coisas. É muito fácil errar o tempo das coisas, tomar decisões baseadas naquilo que a gente acredita ser o melhor. É muito fácil você querer ir para uma festa, querer ir para os grandes eventos, para ali seu nome ser lembrado, para que você seja reconhecido. Mas não é para nós muitas vezes isso. Nós podemos ficar nos lugares mais quietos, assim também estaremos adorando ao Senhor. Então a primeira parte, antes da festa, versículos de 1 a 10, oposição. Segunda parte, no meio da festa, de 11 a 36. Os discípulos foram, os irmãos de Jesus foram, e mesmo sem Jesus estar lá, conta o texto que os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Verso 11, 7 e 11. Já começaram ali a murmurar, um falava uma coisa, outro falava outra. E nós citamos que essa parte, ela tem que ser vista baseada na questão de que existem alguns grupos diferentes aqui. 3 grupos: líderes dos judeus, que era o pessoal que tomava conta do templo;
Tinha o que aqui o texto fala sobre as multidões, pessoas que foram, era uma festa, pessoas de vários lugares iram para a festa. E também tem os judeus que viviam em Jerusalém, mas não fazia parte dessa cúpula dos grandes religiosos ou daqueles grandes líderes, mas eles também pensavam igual àqueles líderes. Então, você imagina, como hoje, né? As pessoas são diferentes, são de tribos diferentes, são de questões diferentes, pensam diferente, posicionamentos políticos diferentes, e todos julgando Jesus. Um falava uma coisa, outro falava outra. E a gente percebe que aqui então, Jesus mesmo assim vai naquela festa, vai para aquele lugar. A gente não quer demorar muito com detalhes aqui, porque nós já falamos da outra vez, mas uma questão aqui que aconteceu muito no texto, é eles questionarem Jesus, e Jesus chama a atenção daquelas pessoas. Verso 20, respondeu a multidão: tens demônio? Falar que Jesus tem demônio, né? Falar que Jesus era alguém que estava fazendo o mal, chegou nesse nível a oposição de Jesus, a oposição a Jesus. E aí Jesus disse que eles estavam errados, no sentido de que eles estavam contra Jesus, porque ele havia curado no sábado, mas eles também, no sábado, participavam da circuncisão. Versículo 24 diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgueis pela aparência. E aqui a gente falou que a questão do julgar pela aparência é como nós vivemos no mundo de hoje. As pessoas já têm a sua decisão formada, como muitos já tinham decisão formada que Jesus era um impostor, e aí eles constroem a chamada narrativa, eles constroem um argumento para desqualificar aquela pessoa que eles já são contra. Então julgam pela aparência, ou julgam mal, ou mentem para que possam condenar alguém. Isso é muito, muito ruim, mas foi o que aconteceu aqui com Jesus. E aí nós chegamos na terceira parte, que seria o último dia da festa, 37 a 52. Só antes de falar do último dia da festa, eu queria lembrar um pouquinho os irmãos sobre o que era a festa. Essa festa era a festa dos tabernáculos, e nessa festa se comemorava a jornada de Israel pelo deserto, e voltava os olhos do povo para o futuro, o reino do Messias. Então nós falamos, né, que interessante, que incoerência, uma festa que comemorava a jornada, né, a libertação e a jornada de Israel pelo deserto, tem alguns rituais falando da água, do maná, e essa festa também tinha essa projeção para o futuro. Eles estavam ali pensando no futuro, no reino prometido do Messias, e Jesus está ali, e eles não enxergam. Estão comemorando, aguardando a vinda de Jesus, e não enxergam. Pelo contrário, perseguem Jesus. Não só não enxergam Jesus, mas resolvem perseguir Jesus. Ponto 3, então, no final da festa, de 37 a 52. Vamos ler aqui um pedacinho. João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado por Jesus. Não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam:
este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma discussão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Às vezes a gente olha para o mundo atual, né? E pensa no mundo como num mundo polêmico, onde as pessoas discutem e têm posições diferentes. Lá não tinha internet, mas tinha festa. E aqui você vê o ser humano, um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. É o que a gente chamou, e até a gente estudou na escola dominical algumas semanas, da cosmovisão. A visão que eu tenho do mundo é uma visão diferente. Nós somos tão diferentes uns dos outros, e muitas vezes olhamos para a mesma coisa, mas temos uma visão totalmente diferente. Por isso a gente precisa de muito amor, né? Muita paciência, muita forma de viver assim, aceitando uns aos outros e buscando o mesmo ideal, buscando a mesma coisa. Mas a gente sabe que não acontece isso em relação ao mundo. Tem pessoas que não adianta, nunca vão pensar igual a gente. E se a gente discutir com essas pessoas, vai virar uma grande discussão apenas. Divisão, não vai chegar a algum lugar. E aqui a gente vê algo maravilhoso acontecendo. Jesus está numa festa, como nós falamos, que entre tantas as questões que aconteciam na festa, é que no último dia marchavam 7 vezes ao redor de um altar, entoando o Salmo de 118, 25, e pela última vez derramavam a água tirada do tanque de Siloé. É provavelmente que quando eles estavam ali derramando aquela água, fazendo aquele ritual, que simbolizava que Moisés havia tirado a água da rocha, Jesus se levanta em alta voz e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas aquelas pessoas ficaram confusas, e de certa forma era para ficar, porque eles não compreendiam o que estava acontecendo. Repare que a fé, ela não está relacionada com o intelecto, né? Aqueles que creram, aqueles que entenderam, foi porque eles estavam ali e foram assim, digamos, tocados na verdade pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Mas Jesus ofereceu. Como Jesus oferece, como nós oferecemos, como discípulos de Jesus, oferecemos, falamos, pregamos: venha a Jesus, quem tem sede, venha a Jesus, beba. Quantos querem beber? Então, qual foi o resultado dessa declaração de Jesus? O povo ficou dividido. Alguns defenderam Jesus, outros queriam prender Jesus. Uns diziam que ele era bom, que ele era profeta, outros diziam que ele enganava o povo. E repare que, mais uma vez, a gente percebe que se eles tivessem pensado um pouquinho melhor, se eles tivessem lembrado que Jesus estava fazendo os milagres, eles conheciam, estavam cientes dos milagres de Jesus, também a autoridade de Jesus, eles poderiam ter ouvido isso, mas não. Diante do Evangelho, as pessoas têm impressões diferentes. Os que creem no Evangelho recebem o Espírito Santo e vida, matam a sede. Mas aqueles que negam, querem perseguir Jesus, querem perseguir a igreja. A grande questão, irmãos, é como nós temos vivido isso, né? Porque se nós realmente cremos em Jesus, nós temos que ter esse posicionamento de Jesus. O que ele diz: quem crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Para que venha fluir rios de água viva, nós temos que ir até Jesus. Ir até Jesus. E quem nos dá esse fluir
de rios de água viva, é o Espírito Santo. Quando diz rios de água viva, dá a ideia de algo que vai transbordar. A vida do cristão, ela transborda para outras pessoas, para a pregação, para o anúncio do Evangelho. Nós precisamos ser chamados a atenção. Como se a gente pudesse fazer a pergunta: você tem sede de quê? Tem até uma música antiga do Titãs que falava, né? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? É uma pergunta que nós temos que fazer, porque o nosso apetite, como tantas outras coisas, foi afetado pelo pecado. Quem tem sede deve ir até Jesus, matar a sede. Não vai matar a sede, como eu falo às vezes, né? Com alimento, com uma viagem, com vícios, com tantas coisas, como a gente vê o mundo faz isso. Em primeiro lugar, a nossa sede é e deve ser Jesus. E assim nós vivemos em família, nós passeamos, nós nos divertimos, mas a sede que aqui Jesus está falando é a sede espiritual, a nossa alma, porque muitas vezes a gente quer alimentar a nossa alma com as coisas do mundo. E aqui é uma grande lição em relação aos guardas do templo. 45 diz: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes, fariseus, e esses lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Então os fariseus, houve aquela discussão toda, né? Divisão, e quem estava mandando lá mesmo eram os do templo, os fariseus, os chefes, mandaram prender Jesus. E de repente os guardas voltam sem Jesus, e os fariseus: ué, mas cadê Jesus? Mandei vocês prender Jesus? Olha o que eles falaram: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. O que dá a ideia aqui, irmãos, que Jesus é mais do que um homem. A maneira que Jesus falou com eles, eles foram cativados pela palavra de Deus. Aqui um pouquinho antes, olha, no 7:32, um pouquinho mais para baixo, aqui ó, 32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar e essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. E olha o que Jesus disse para os guardas, 33, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis estar. Eles vão prender Jesus, e Jesus disse: olha, quem está preso aqui são vocês. Vocês estão presos nesse mundo, vocês estão presos no pecado, e para onde vou, vocês não vão poder ir. Não creio. Agora você imagina, Jesus deve ter falado de uma forma que tocou o coração daqueles guardas de uma forma assim tão forte, que eles ficaram paralisados. Foi eu que não vou prender. Não é um homem, não é como os outros homens. Jamais alguém falou como este homem. O que os fariseus falaram? Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? A ideia aqui dos fariseus, né, dessa argumentação deles, é bem a argumentação de alguém que está cego, alguém que não percebe a verdade. Eu consigo entender às vezes pessoas que não creem em Jesus, quando eu comparo a forma que elas pensam em relação a nós, como nós pensamos em relação a algumas pessoas de seitas que não são da palavra. A gente olha aquela pessoa e se fala: olha, coitado, ele está perdido, ele acredita num falso profeta, né? Num pastor tal lá que manda fazer coisa errada, ele acredita na seita. Quantas vezes a gente vê uma pessoa dedicando a vida inteira numa seita, ou seja, no que for, não quero citar um nome ou outro, que não seja a Bíblia, que não seja a palavra de Deus, estão ali firmes, mas firmes no erro. É aquela ideia da escada, né? A escada pode subir, mas se você não colocar na parede certa, você vai dar em lugar errado.
firmes no pecado, na mentira. E aqueles fariseus estavam tão intelectualmente corretos do que ia acontecer, como ia acontecer, que eles viram Jesus e ele falou: não pode ser. E quem começava a crer em Jesus, ele olhava e falava: vocês estão sendo enganados por esse? Esse é um falsário, esse tem demônio, esse não vale nada. Mas eles estavam cegos. O mundo é capaz de nos cegar dessa forma. Alguns do povo creram em Cristo, outros que eram intelectuais, que eram chefes, não creram. Versículo 48: porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Olha o verso 48, ele está falando assim: escuta, quem é esperto, quem é inteligente, quem conhece a Bíblia, não vai crer nesse Jesus aí. É falso. É só os pobres, é só aqueles que não sabem nada, os plebeus. Pode olhar, tem alguma autoridade que está crendo nele? Nós sabemos que não é assim, né, irmãos? Essa gente simplória que não sabe de nada acerca da lei, esses creram nele, mas nós não. Claro que não, porque nós somos inteligentes. Se eles fossem inteligentes, eles não cairiam nessa lábia de Jesus. Hoje também é a mesma coisa, irmãos. Quantas pessoas intelectuais por aí, doutores, pessoas que se chamam sábios, olha para nós: esse povo não sabe que está crendo. Se eles fossem um pouquinho mais espertos, eles sabiam que estavam errados, dando dinheiro para a igreja, eles estavam errados, crendo numa coisa que, besteira essa história de Bíblia. Mas em Mateus 11, 25 a 27, lá diz: sábios instruídos, né? Deus escolheu, não dos sábios, mas revelou a pequeninos. Ele entregou aos humildes, e nós precisamos permanecer assim, buscar o Senhor. Essa dificuldade com as pessoas religiosas, Paulo disse lá em 1 Coríntios 1, 26 a 31, falando sobre essa dificuldade desses irem para Cristo. Mas aqui a gente percebe que Nicodemo se pronunciou, e lembra, Nicodemo já conversou com Jesus, ele já está meio lá, marcar. Vamos continuar lendo aqui, quando essa plebe, que nada sabe da lei, é mal. Quanto é esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Falando de Jesus, falando das pessoas que estavam crendo em Jesus. Versículo 50, Nicodemos, um deles, porque ele era um deles, dos fariseus lá, os líderes, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo ou saber o que ele fez? Alguns comentaristas dizem que foi por causa dessa argumentação de Nicodemos que eles deixaram para lá, senão eles iam mandar os guardas: volta lá e prende esse homem, ou arrumava outra guarda para prender. Mas mesmo assim eles ainda retrucaram Nicodemos, dizendo: acaso, dizendo 52, dar-se-á acaso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Depois da discussão, vamos deixar disso. Eles mal sabiam ou se enganaram, porque Jesus, quando ele diz aqui: dar-se-á também que tu és da Galileia, eles estão recusando, né, Jesus, mas Jesus nasceu em Belém, e nós sabemos que Jesus, e provavelmente Nicodemos também já sabia nesse momento, que Jesus era realmente aquele que haveria de vir. Pois o Antigo Testamento dá muitas provas daquilo, tudo que aconteceu já tinha sido anunciado antes. Então eu não sei, esses homens se diziam tão intelectuais, mas não entenderam corretamente a palavra, não interpretaram corretamente a palavra, e muito menos Jesus.
Vamos concluir, irmãos. Hoje a gente percebe também que muitos cometem esse erro de preconceitos, de avaliação. Eu creio que essa mensagem poderia ficar muito nesse tema, de você tomar decisões pela aparência. Eles não gostavam de Jesus, não queriam Jesus, antes mesmo de conversar com Jesus, de entender melhor, já o condenaram, já mandaram prender. E nós precisamos também avaliar todas as coisas antes de tomar certas decisões, antes de tomar certos posicionamentos. Mas eu creio que a grande mensagem é essa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem não tem sede? A vida é tão cheia de sede. Como nós carecemos de tantas coisas, irmãos. Nós carecemos de amizade, nós carecemos de cuidado, que as pessoas nos tratem bem, nós carecemos de coisas o tempo todo, né? Físicas, materiais, nós precisamos de tanta coisa, e principalmente de nossa alma, porque a gente não tem nem como explicar a sede da alma, a necessidade que nós temos de paz com Deus. Você lembra do último momento em que você esteve tão em comunhão com Deus, que você orava, sentia tão bem com isso, lia a Bíblia? Espero que você diga: lembro, é agora, estou vivendo isso hoje. Mas às vezes a gente lembra de algum momento da nossa vida que a gente estava mais preparado, a gente descansava mais no Senhor e olhava para a palavra. E hoje a gente às vezes dá desculpa: mas é que o mundo está tão tumultuado. Não, o mundo sempre teve tumultuado. A gente que muitas vezes se perde em relação às questões do mundo. A gente se afasta do temor de Deus, a gente se afasta das coisas do Senhor. Eu queria então deixar para nós essa palavra de Jesus: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, a Escritura do seu interior fluirão rios de água viva. As promessas de Deus são sempre de abundância de vida para nós, muito melhor do que qualquer outra coisa. E ele se refere aqui à presença do Espírito, tanto que ele diz com respeito ao Espírito que haveria de receber, que eles ainda haviam de receber. E nós já temos esse Espírito, mas nós precisamos ter comunhão com o Espírito, não apagar o Espírito, buscar essa comunhão com o Senhor. Cada um foi para sua casa, e a gente vai também continuar aqui, depois vamos encerrar.